Sejamos todos, mas todos mesmos, muito bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos, CEL Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi, A Grande Síntese, já no capítulo 62, que trata das origens do psiquismo. Capítulo 62, As origens do psiquismo. Vamos à frente. Vimos o aspecto conceptual da fase alfa, princípio inteligente, espírito. A evolução do princípio diretor da vida. Observemos agora o aspecto prevalentemente dinâmico do devenir, em que se manifesta esse princípio diretor da vida, que é o psiquismo. Vimos transformar-se o princípio básico da luta, no capítulo anterior, capítulo 61, a evolução das leis da vida. Vejamos, então, como se exprime essa transformação nas formas de um psiquismo crescente. Como se dá essa transformação nesse psiquismo evolutivo, progressivo, crescente. As três forças que sustentam as leis de conservação e evolução e se manifestam nos impulsos, fome, amor e insaciabilidade do desejo. Essas três forças são os instintos de conservação do indivíduo e da espécie. Se a gente não tivesse fome, faria regimes absurdos e morreria de inanição. Se não tivéssemos o amor, não estaríamos alimentados espiritualmente. E a insaciabilidade do desejo de evoluir, para que a gente não estacione e busque sempre a felicidade constante, alinhados com a lei de Deus, com a lei de amor. Então, transformam profundamente a natureza do ser. Essas três forças, fome, amor e insaciabilidade do desejo, transforma profundamente o ser em evolução, paralelamente à transformação dos princípios, porque é a sua exata expressão. Se a finalidade da vida é a evolução, e essa é a finalidade da vida, é a evolução, logo, o objetivo da evolução, com sua tendência constante à realização máxima na fase vida, é o psiquismo. Então, veja, a finalidade da vida é a evolução, por isso vivemos. E a evolução tem uma meta, tem uma finalidade: desenvolver o psiquismo, as origens e a evolução progressiva do psiquismo, que se dá desde os psiquismos mais primitivos, mais rudimentares, lá das ondas eletromagnéticas hertzianas, incidindo nos átomos de hidrogênio, ou oxigênio, ou nitrogênio, ou carbono, que são átomos de peso atômico menor, menor eletrosfera, menor blindagem à introdução da onda eletromagnética. Isso ali já está em germe, em estado latente, esse psiquismo, essa memória rudimentar, esse potencial para evoluir. Observemos como ele surge, como o psiquismo surge e se desenvolve até as formas superiores humanas. Um germe do psiquismo já existe, como vimos, na complexa estrutura cinética dos movimentos vorticosos,
acabei de falar anteriormente, que a onda eletromagnética hertziana incidiu sobre os átomos e ali é a origem do psiquismo, porque já estava em estado de germe na onda eletromagnética, já estava em estado latente, em estado potencial, toda essa complexa estrutura de movimentos e, consequentemente, da própria evolução do psiquismo, que na verdade é um reconstruir do psiquismo que já existia. Sim, nós vamos nos lembrar da grande equação da substância e do ciclo de que houve uma involução de alfa descendo a beta, energia, e descendo a mais ainda, concentrando-se a energia em gama, matéria. Então esse é um semiciclo involutivo de queda. Está na grande síntese, muito claro. O ciclo que vivemos agora é o ciclo evolutivo de gama indo para beta, ou seja, da matéria indo para a energia, e beta indo para alfa, ou seja, a energia indo para o psiquismo, para essa evolução do princípio inteligente. Então esses dois semiciclos de involução e evolução completam o ciclo da substância, que é gama, beta, alfa. Desde esses primeiros sintomas até o espírito do homem, passa-se por gradações sucessivas de desenvolvimento, através das formas vegetais, euglenas, animais e hominais, e acima de hominais, angelicais, cujos órgãos e formas são meras manifestações, exteriorizações de um psiquismo progressivo. As formas dos vegetais, dos animais, dos hominais, é a exteriorização, é a manifestação desse psiquismo que cresce, que plasma, construindo as formas, ferramentas entre aspas, formas, para que a sua evolução se realize. Então ele constrói as formas, e as formas permitem, como ferramenta de trabalho evolutivo, permite a sua evolução. Esse psiquismo crescente, que rege todas as formas de vida, esse psiquismo crescente é que plasma, que rege todas as formas de vida. É um dos espetáculos mais maravilhosos apresentados por vosso universo. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais, a evolução crescente desse psiquismo. Se nós pudéssemos acompanhar a evolução desse psiquismo, por exemplo, passando lá de vírus até o ser pensante, pena que é 1,5 bilhão de anos, encarnados não é possível acompanhar, mas desencarnados nós acompanharemos. E isso é um espetáculo maravilhoso proporcionado pelo nosso universo. E esse psiquismo crescente, atingindo o ápice no espírito humano, é o máximo que o nosso planeta Terra, a nossa escola maravilhosa Terra, produz. Isso é maravilhoso. Nele, nesse psiquismo, reside a substância, a essência da vida. E essa essência, essa substância, mantemo-nos aderentes. A sua voz está aderente à evolução desse psiquismo.
dessa essência. Para nós, sua voz afirma aqui: para nós, vida é igual a alfa, princípio inteligente, psiquismo, espírito, ao passo que suas formas constituem apenas veste exterior de um íntimo psiquismo. Então, para sua voz, vida é o psiquismo. O psiquismo que se reveste de formas, que exterioriza sua capacidade, sua competência, através de formas mais sutis, mais delicadas e mais complexas, passando de vegetais a animais e hominal. Então, esse psiquismo que se exterioriza através das formas. Então, as formas complexas é resultado de um psiquismo mais avançado. Essa evolução biológica é, para nós, evolução psíquica. Ocorre a evolução biológica das formas, que são os efeitos, porque existe a evolução psíquica, que é a causa. Para compreender a evolução dos efeitos, é necessário compreender a evolução das causas. Então, nós devemos também ficar aderentes ao psiquismo para compreendermos as formas e os efeitos. Para nós, zoologia e botânica são ciências de vida, não um catálogo de cadáveres, e consideramos as formas apenas enquanto são a expressão do conceito que as plasmou. Sua voz está acompanhando a evolução do psiquismo, da causa, e essa causa produz as formas. E ele só acompanha as formas enquanto as formas são expressão, exteriorização do psiquismo que as construiu, que as plasmou. Não as ligamos, as formas, por parentela orgânica, senão onde e enquanto esta parentela é indicadora de uma parentela psíquica mais substancial. Acabamos de dizer, realmente ele está acompanhando em essência a evolução psíquica. Botânica e zoologia, vós as reduzisteis a necrópolis, ao passo que botânica e zoologia são reinos palpitantes de vida, de sensibilidade, de atividade, de beleza. Assim consideramos, desde o princípio, o problema da vida, e o desenvolveremos até o fim, porque só desse modo podem ser resolvidos racionalmente todos os problemas biológicos, todos os problemas psíquicos e todos os problemas éticos. Veja como a própria ética está ligado ao materialismo, à matéria, à energia que subiu, que atingiu o alfa, que atingiu o psiquismo, para chegar na ética. Esse tratado, a grande síntese, mostra que a natureza evolutiva não dá saltos, que parte da matéria, inicia na matéria, passa pela energia, atinge a vida, e nesse psiquismo crescente chega ao espírito humano, chega à ética. É absurdo conceber que as formas da vida sejam objetivos em si mesmas. As formas de vida, passando por vegetais, animais, hominal, não é o objetivo em si mesmo. E sua evolução não possui finalidade. Sua evolução tem finalidade também. Justamente onde um eterno transformismo as precede
Veio anteriormente um transformismo tão bonito, tão profundo, partindo de hidrogênio, o nascimento da matéria, a evolução da matéria de hidrogênio a urânio, iniciando aí posteriormente por fissão, quebra do átomo, liberando energia que caminha na evolução desde ondas eletromagnéticas gravitacionais, evoluindo até ondas eletromagnéticas hertzianas. Então houve todo esse processo como que eterno desse transformismo, e acha que chegando à fase alfa e as formas de vida seria um objetivo final. Não, essas formas de vida são um meio, caminho, estrada para desenvolver o psiquismo. A continuação da evolução orgânica só pode ocorrer a partir da evolução psíquica, como de fato se realiza no homem. Também no homem é assim. Vamos construindo corpos mais sutis, mais delicados, mais complexos, porque temos a capacidade psíquica de plasmar órgãos e corpos mais sutis, mais complexos. Este psiquismo é a meta mais alta da vida. A formação desse psiquismo é o objetivo máximo, é o objetivo da vida. Seu desenvolvimento do psiquismo é o resultado final da permuta, da seleção, da transformação da espécie, de tão grande sabedoria, de tamanha luta, de tão alta tensão. Então, esse desenvolvimento do psiquismo é o resultado dessa luta, dessa permuta, dessa seleção de grande sabedoria, de grande luta. Esse psiquismo fixa-se, exterioriza-se nos órgãos, nas formas. Plasma as formas, anima as formas, em todos os níveis. Delas, das formas, faz um meio, uma ferramenta para evoluir ainda mais. Veja que constância, que sequência. Esse psiquismo constrói formas mais sutis, mais delicadas e mais complexas de acordo com a sua competência. Utiliza dessas formas mais sutis, mais complexas, mais delicadas para a sua evolução, para evoluir ainda mais. Nas formas da vida, o psiquismo se revela e se exprime. A partir das formas, observando-as, observando as formas, podeis subir até o princípio psíquico. Podeis subir à centelha que se agita em seu âmago, que agita-se no interior dessas formas. No interior dessas formas está o psiquismo, que construiu essas formas, que plasmou essas formas como ferramenta de trabalho na sua caminhada evolutiva, para a sua caminhada evolutiva. Tudo isso constitui um esforço, uma ascensão dolorosa do protozoário ao homem, sempre subindo até os mais altos cimos do psiquismo, onde se realiza a gênese do espírito, obra maravilhosa e progressiva, em que a divindade, princípio infinito, está sempre presente num ato constante de criação. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje nesse ato constante de criação. Claro que ele não entrou nesse detalhe daqui da grande síntese, mas é uma criação constante de nosso Pai, imanente junto conosco, criaturas, para caminharmos, para evoluirmos, para retornarmos onde estávamos,
antes do ciclo involutivo, retornarmos aos mundos de espíritos puros, aos mundos divinos. Então, essa caminhada, esse despertar, esse reconstruir de consciência, esse reconstruir do psiquismo está se dando nesse semiciclo evolutivo, porque houve um semiciclo involutivo em que alfa caiu, desceu a beta e beta concentrou-se em gama. Então os dois semiciclos, o ciclo involutivo que ocorreu antes e o ciclo evolutivo que ocorre agora, fecha-se num ciclo maior da substância, alfa, beta, gama. Só existe o processo evolutivo agora, esse semiciclo, porque existiu um semiciclo involutivo antes. Quem aplaudiu a grande síntese quando ela foi lançada, como muitos espíritas no Brasil, e depois rejeitaram a obra de Pietro Baldi, o 10º volume, Deus e o Universo? Então, repito, quem aplaudiu a grande síntese e não conseguiu compreender, através do volume 10º, Deus e o Universo, não compreendeu a grande síntese, porque na grande síntese já está demonstrado a grande equação da substância, o ciclo involutivo, queda, e ciclo evolutivo, o retorno, a salvação. No estudo dos movimentos vorticosos, vimos como eles contêm em germe o desenvolvimento das leis biológicas e como a estrutura íntima cinética da vida lhes permite, desde suas unidades primordiais, admitir em sua órbita impulsos de fora e conservar seus traços em suas subsequentes alterações cinéticas íntimas. Ele está dizendo que o sistema vorticoso, gerado pela introdução da onda eletromagnética hertziana num átomo de hidrogênio, por exemplo, que ali admitiu esse sistema vorticoso formado, admitiu impulsos exteriores, admitiu em sua órbita outros átomos e outras moléculas, mas esse sistema cinético vorticoso manteve-se como uma individualidade, conservou-se, mesmo com essas alterações, entrada e saídas de átomos e moléculas. Isso faz lembrar o ser humano que somos, que temos constantemente células, milhões de células morrendo e milhões de células nascendo. Matéria que passa por nós, como o cálcio, passa por nós, entra no nosso ciclo de vida e sai do nosso ciclo de vida, e nós mantemos a nossa individualidade. No caso do ser humano, mantém a sua personalidade, que seja de teimosia, que seja má ou que seja boa, mantém a sua personalidade, porque esse psiquismo tem essa finalidade: manter a individualidade, manter a personalidade, mesmo com tantas alterações exteriores e interior também. Um cálculo exato de forças existe, pois, como base dessa capacidade de conservação dinâmica, que se tornará recordação atávica, inata, hereditária, base sobre a qual se elevará a lei da hereditariedade. Então, esse é um possível cálculo exato de forças nesse sistema vorticoso que inicia ali um psiquismo exteriorizando-se, já estava em estado latente,
já estava nesse estado de germe e começa a se exteriorizar e guardar, tem as suas recordações, e isso vai se elevar até a lei de hereditariedade. O ambiente externo, em que continuava a existir a matéria e a energia, ainda não elevados à vida. O sistema vorticoso passava entre essas matérias e energias. A matéria e a energia ainda não estava elevado ao nível de vida, mas esse sistema vorticoso passava por isso aí. Representava um campo de intensa atividade cinética, e se a onda dinâmica degradada tinha, ao investir a íntima estrutura atômica gerado a vida, o ambiente externo, saturado de impulsos, continha e representava uma riqueza inexaurível de impulsos, aptos a introduzir-se e a combinar-se no vórtice vital. Então, repetindo, retornando, rememorizando, a onda eletromagnética hertziana incidiu sobre o átomo de hidrogênio. Ele encontra-se, esse sistema vorticoso formado, num ambiente em que a matéria e a energia, ainda evoluída, não entraram, ainda não estavam nesse nível de vida. E esse sistema vorticoso, passando por ali, introduzindo-se e combinando esses átomos e moléculas no seu sistema vorticoso, manteve a sua individualidade. Então, o ambiente foi também uma maneira de materiais didáticos para a evolução do vórtice, do sistema cinético vorticoso. Logo que surgiu, estabeleceu-se uma rede de ações e reações entre a nova individuação e as forças do ambiente. Desenvolveu-se aquela cadeia de fenômenos em que se apoia e progride a evolução, e são agrupados sob os nomes de assimilação, adaptação, hereditariedade, seleção. Então, o sistema vorticoso formado teve esse caldeirão, esse caldo, para encontrar nesse meio as condições para a evolução, para a sua adaptação, para a sua assimilação, para a sua hereditariedade e seleção. A vida, com seu mais intenso dinamismo, respondeu a todas as impressões dinâmicas provenientes do mundo exterior. Então, a vida, nesse dinamismo mais intenso do sistema vorticoso, manteve-se individualizada, mesmo com todas essas impressões vindas do mundo exterior. Estabeleceu-se uma permuta, uma troca de impulsos e respostas. A vida adaptava-se e assimilava. Acima de tudo, recordava, diferenciava-se, individualizava-se, selecionava-se. O íntimo princípio cinético enriquecia-se e complicava-se. O íntimo princípio cinético do sistema vorticoso enriquecia-se, evoluía e complicava-se. Aumentava a sua capacidade de assimilação. À medida em que ele assimilava e complexava-se, aumentava a sua capacidade de assimilação. Veja que é um ciclo virtuoso. Não se trata do nascimento automático do mais complexo provindo do menos complexo. Não se trata disso. Não é que ocorreu do simples, surgiu o complexo. Basta lembrar da grande equação da substância, basta lembrar que houve um ciclo involutivo, alfa indo a beta indo a gama, e agora está acontecendo o ciclo evolutivo.
gama indo a beta indo a alfa. Então já estava em estado latente, já estava em potencial, já estava em germe esse princípio psíquico para exteriorizar-se, para evoluir. Então não se trata do nascimento automático do mais complexo vindo do menos complexo. Apenas os entrelaçamentos cinéticos mais complexos permitiam a manifestação do princípio cinético, fechado em sua fase potencial. Esse princípio cinético estava fechado em sua fase potencial. Manifestou-se, então exteriorizou-se esse psiquismo, reconstrução do psiquismo, construção da consciência, que já existia antes do sistema, antes do semiciclo involutivo. Assim dá para entender, fica mais fácil agora. Direção, escolha, memória foram as primeiras manifestações daquele dinamismo que já agora assume os caracteres de psiquismo. Então, direção na onda eletromagnética, que se a gente comparar com o sistema trino, com o sistema das dimensões, essa direção seria o tempo. A onda depende do tempo. Escolha e memória. Então, esse dinamismo assume os caracteres de psiquismo. Complexa-se, evolui esse psiquismo. Nasce a possibilidade de uma construção ideoplástica. Nasce a possibilidade, nasce o poder criativo do espírito. Criar órgãos. A função, a necessidade, cria a ferramenta, órgão. O princípio cinético, que emanou do vórtice íntimo, plasma, constrói para si os meios específicos para receber as impressões ambientais, isto é, os sentidos. Inicialmente, 5 sentidos no ser humano: o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Depois, esses sentidos se ampliam no 6º sentido e nos enésimos sentidos, ou nos infinitos sentidos, que progridem da planta, passando pelas euglenas, passando pelos animais e chegando ao homem. Meio para alimentar a sensibilidade, acrescida, devida à mais veloz mobilidade íntima do ser. E isso mostra que a nossa evolução não se dá em uma reta evolução em função do tempo. A nossa evolução ocorre com maior velocidade, com maior rendimento evolutivo, à medida que nós evoluímos. Passamos a evoluir cada vez mais rápido. Nós agradecemos a tolerância, a paciência, a concordância de todos em estudarmos juntos esse tratado maravilhoso que é a grande síntese, que é o Evangelho da Ciência. Agradecemos por estudarmos juntos e estaremos juntos na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, fiquem em paz com Jesus.